Quero saber, isso aqui é interessante para agilizar, por exemplo, estou resolvendo um problema de geometria e chegou num Bhaskara. Não estou afim de resolver Bhaskara, já treinei muito na minha vida. Então, você joga aqui a equação, expoentes é com chapeuzinho, dá o Enter, ele vai te dar o gráfico, vai te dar vértice e raízes se tiver. Ó, acabei de fazer uma que não tem nem... Só joguei aqui, não tem. Deixa eu colocar -5. -5 resolve. Olha lá. Ele te dá as raízes. Ele deve dar aqui de forma algébrica também. Ó, não ficou bonito as raízes, mas estão aqui. 1/6 menos isso aqui, ou 1/6 mais. E aí você consegue ver pelo gráfico onde que elas estão. Né, uma é positiva, outra é negativa. O vértice está por aqui assim, ele também te dá as informações do vértice em algum lugar. Deveria dar. Ah, não, é porque não, eu coloquei a equação. Deixa eu ver. Se eu colocar a função, eu não quero igualar nada. Quero colocar só a função, para ele me dar todas as informações dela. Aí ele dá dois gráficos, só mudando a escala, mas é o mesmo gráfico. Só muda a escala ali. Ó, forneceu as raízes. Essa aqui é a imagem. A imagem é qualquer y para cima disso aqui. Isso aqui é mais coisa de cálculo do ensino superior. Vocês não vão usar. E aqui, ó, mínimo. Mínimo é o vértice. Então, o mínimo é isso aqui, é o y vértice, no 1/6. 1/6 é o x vértice. Então, ele fornece tudo o que a gente precisa aí para estudar uma parábola, né? Esse site é muito bom. Ah, eu quero jogar só uma função afim. Beleza, ele vai te dar o gráfico e as raízes, mas isso aqui não, a gente consegue fazer tranquilamente, né? A raiz é 5/3. E se eu jogar 5/3 aqui, 0. 5/3 está por aqui assim, né? Entre 1 e 2. E aqui é crescente, porque eu usei o A positivo. Então ele te dá o gráfico aí também. Beleza. Fala que ela é objetiva, a gente vai estudar isso aí depois, o que é, relembrar. Então esse site é muito bom. Uso bastante também nas aulas da universidade, que a gente tem que ver muito mais informações. Tem coisas mais complexas que função afim ou quadrática. Mas agora eu vou usar com vocês aqui, ó, o GeoGebra. Já devem ter ouvido falar também, acho que eu comentei. Esses dois sites. Aqui você pode, entra aqui, ó, GeoGebra, você vai ver nesse site aqui, eu sempre uso o GeoGebra clássico. Eu não conheço os outros aí. Cliquei aqui, apareceu essa janela. Aí aqui você pode fazer muita coisa de geometria, analítica, plana, fazer circunferências, retas paralelas perpendiculares. E tem ainda o 3D, se você quiser também, que vai em algum lugar aqui e vai para o 3D. Não sei onde é. Mas aí dá para você fazer pirâmides e tal. Mas vamos ficar no 2D mesmo. E aí você vem aqui e digita a equação que você quer, por exemplo. Então eu digitei, esqueço essas aqui de baixo por enquanto, y igual a 2x. Uma função afim, especialmente uma função linear, porque não tem b. Então ela passa pelo zero, pela origem, né? E ela é crescente. Beleza, tem todas as informações aí. Além disso, né, tem alguns pontos que eu posso tirar. Eu venho aqui em ponto, quero saber qual é a coordenada desse ponto aqui, ó. Cliquei. Ele apareceu. A é 1 e 2. X igual a 1, y igual a 2. Realmente, o x dele é 1, o y é 2. E tem que ser, tem que obedecer, né? Y é igual a 2x, o y é o dobro do x. Realmente, 2 é o dobro do 1. Qualquer ponto que eu pegar aqui, mesmo que não seja bonitinho, vai ter que o y é o dobro do x. 3,36, acreditem, é o dobro de 1,68. Opa, aqui eu já peguei um fora da reta, aí não vai ser o dobro. Esse daqui, menos 2,54 é o dobro de menos 1,27. E por aí vai. Qualquer ponto da reta tem que obedecer, né? Se ela pertence à reta. Aí eu fiz uma outra função, g, 2x mais 4. O que eu fiz? Eu acrescentei 4. O que isso faz na reta? Basicamente você está elevando ela 4 unidades para cima. Mais 4, você está levando ela mais 4. Pensa que eu estou pegando a mãozinha aqui, peguei essa reta. Acho que eu não consigo fazer isso, não sei. Mas enfim, se eu conseguisse pegar essa reta
e arrastar ela para cima, 4 unidades, ia dar essa reta vermelha aqui. Isso que faz mudar o coeficiente linear, né? Quando você coloca mais um número, ele vai para cima esse número. Se você coloca menos um número, vamos fazer um outro aqui, y é igual a 2x menos 1. Ele vai 1 para baixo. Certo? Fez essa aqui. Passando então pelo menos 1. Esse é o efeito do coeficiente linear. E do coeficiente angular. Então, vamos voltar só para azul aqui. Então eu tenho 2x. Eu faço 3x. O que aconteceu? Aconteceu que agora eu estou falando o seguinte, para cada variação no x, eu tenho o triplo no y. Então vejam que ele cresce mais rápido. Esse é o coeficiente angular, né? Como consequência, eu tenho uma mudança no ângulo. Então, antes eu tinha pegado esse ponto aqui, na abscissa 2, na abscissa 1, x igual a 1. Deu 1 e 2. Se eu pegar na mesma abscissa, lá na outra função, vai dar 1 e 3. Para a mesma abscissa, o ponto aqui na função preta tem que estar maior, no caso aqui na região positiva, né? Tem que ser maior do que azul. Qualquer lugar que você pegar aqui, a mesma reta vertical, a função h, que é a preta, está sempre acima. Sempre. Porque ela tem um coeficiente aqui maior. Se eu for lá para o negativo, ela estará sempre abaixo. É o contrário. Em qualquer um que você pegar aqui, 2 está até fora da escala aqui. Eu tenho que dar um, ó. O 2 na azul, que é o dobro, vai dar 4y. O y igual a 4. E aqui, que é o triplo, vai dar y igual a 6. Está sempre acima. Por isso que a gente diz que ela cresce mais rápido. Ela tem uma variação maior no y. E por isso que o ângulo dela é maior, ela é mais inclinada, a gente pode dizer. Essa aqui, né, a última que eu fiz, a H. O que quer dizer que ela é mais vertical. Se eu fizer um outro, em vez de ser 3x, eu fizer tipo assim, 10x, o que vai acontecer? Vai ficando mais e mais vertical. Ó. Ah, então vou fazer 100x. Ih, não está perfeitamente vertical, né? Olha lá. E se eu fizer 1000x? Ah, agora ficou perfeitamente vertical. Ou ficou. Não tem como ser perfeitamente vertical. Eu posso ficar aqui a manhã inteira dando dezoom, e aí vai chegar um momento que a gente ou tem que mudar a escala, na verdade, aqui, fazer uma escala diferente do x para o y. Parece que está perfeitamente vertical isso aqui. Mas não tem como, né? Uma função não pode ser vertical. Ela pode ser horizontal, que são as funções constantes, ou oblíqua. Aqui está parecendo que é vertical por causa da escala. Mas se eu fizer uma escala diferente para os dois eixos, eu vou conseguir ver que ela não é vertical. Assim como eu posso fazer uma escala diferente, e isso aqui, essa azul, vai me parecer vertical, dependendo da escala que eu usar. Né, você comprime esse eixo X aqui, ó. Traz, em vez de ser de 0 para 1 aqui, você coloca de 0 para 1000. Então ele vai ter que subir bastante nesse espaço pequenininho. Vai parecer que é vertical. É o que está acontecendo com essa reta preta aqui. Certo, então nós vimos aí efeitos da linear e da angular, dos coeficientes, né? Ela vai estar para cima independente do valor de x? Não entendi. Tipo, aqui você diz essa aqui. Tipo, lá para cima, né? É, acima da outra, você diz? Vai estar sempre. Vai estar sempre ganhando, assim, né? Se eu pegar o mesmo x, essa função h está sempre maior. Então tá, o efeito do coeficiente linear é você arrastar, ou a gente chama de transladar a reta. E o efeito do coeficiente angular é você rotacionar a reta. Você já deve ter estudado isso aí, transformações geométricas. Você pode rotacionar, transladar, refletir, ampliar, reduzir. E tem outras infinitas, quase infinitas, transformações geométricas, só que a gente não estuda, né? A gente só vê aquela malha quadriculada que serve para reduzir ou ampliar figuras. E outras técnicas aí. Que inclusive dá para usar aqui também. Essa aqui em reta, você não tem muito o que fazer com uma reta, né? Você pode mudar ela de lugar ou girar, basicamente. Dá para refletir também. Se você estudar aqui um pouquinho esses... Aqui, ó, reflexão em relação a uma reta, você pode refletir uma imagem também. Ou seja, fazer um espelho. Isso é interessante para estudar a simetria, né?
Enfim, isso aqui faz bastante coisa. Uma boa ferramenta. Agora, e o que acontece se eu, em vez de usar 3x, usar menos 2x? Vejam, como é menos 2, ela é decrescente. Certo? Mas, como é o mesmo número, 2 e 2, vamos dizer assim, o mesmo módulo, o ângulo, dá para ver assim que a inclinação, vamos dizer que é a mesma. Elas estão tão próximas da vertical quanto a outra. Né? Cada uma está tão próxima da vertical quanto a outra. Ou seja, esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Ou se eu olhar em referência ao eixo y, esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Porque o módulo é o mesmo, né? 2 e 2. Esse aqui eu não preciso usar mais. O que nós vamos estudar agora, esse estudo do sinal, é saber quando o y, a imagem, a função, tem todos esses nomes aí, o resultado, é positivo ou negativo, dependendo da função que eu forneço. Então, por exemplo, vamos... Ah, peraí rapidinho antes de a gente falar disso. Como que eu faço uma função constante, então? Só você dar um número. Tipo, y igual a 5. É essa aqui, ó. Que ela sempre passa pelo 5. Qual que é a raiz dessa função aqui? Não tem. A raiz é o número do x que você joga, que dá y igual a 0. Mas você pode jogar qualquer x, que essa reta nunca vai para o y igual a 0, né? O y igual a 5, não é 0. Então, uma função constante desse tipo aqui não tem raiz nunca. Mas, e essa função constante aqui? Y igual a 0, que não dá nem para ver porque está da mesma cor aqui. Deixa eu ver se eu sei... Ué, era para ter aqui. Aqui. Essa função vermelha aqui, ó. Que eu chamei de y igual a 0. Em vez de 5, eu coloquei 0. Ela tem infinitas raízes. Porque qualquer x que eu jogo tem infinitos x que dá y igual a 0. Todos. Qualquer um. Então, uma função constante ou não tem nenhuma raiz, ou tem infinitas. Todas. Não existe nenhum x que não seja raiz aqui, no y igual a 0. Já uma função, só que isso aqui não é interessante. Não vamos focar nessas funções constantes aqui. Que são afins, mas não são legais de estudar. Não tem muito o que dizer sobre elas. Nós vamos estudar, então, funções crescentes ou decrescentes, que só tem uma raiz. No caso de ser função linear, ou proporcional, que é quando não tem b, a raiz é justamente o zero, sempre. Vejam aqui. É no x igual a 0 que ela zera. Né? Você pega essa azul aqui, ó. Tô lá no x igual a 2. Ela tá lá em cima. Vou pro x igual a 1, desceu um pouco. X igual a meio, desceu mais. X igual a 0,1, desceu mais. X igual a 0, desceu tudo. Tá no zero. Então, essas aqui têm raiz nula. Vamos fazer agora, acho que essa aqui, ó. Vai dar certinho. É basicamente o que vocês têm aí, essa azul, é o que vocês têm ali no estudo do sinal de uma função afim, que está passando lá pelo menos 2. Para vocês parece que ela está mais deitada, mas sei lá, tanto faz a inclinação, o que importa é esse menos 2. Se eu quiser deitar essa reta aqui, eu posso diminuir o coeficiente angular, né? Pode ser 1, por exemplo. Vamos ver se ele vai ficar legal. Só que ele não vai passar mais pelo menos 2. Ah, mas ficou deitada legal. Tá, não vai passar pelo menos 2, mas eu posso trocar aqui também, né? Será que se eu colocar x mais 2, ela não passa pelo menos 2? Ó? Então vejo que eu fiz outra função que tem a mesma raiz, né? Passa pelo mesmo ponto no eixo x. Só que agora ficou mais deitada, parece que está mais de acordo com o que vocês têm aí no livro. Pelo que eu estou olhando aí. Na página 16, frente A. Livro 2. Certo, então eu tenho essa função aqui. Ele, inclusive, nem mostra esse ponto aqui, né? Porque eu não sei se é essa função que ele está dando. Ele não forneceu informações suficientes para eu saber se é essa. Mas para o estudo do sinal da função, vocês vão ver que só me interessa a raiz, só me interessa o eixo x. Você não precisa nem, inclusive, desse eixo aqui para você fazer o estudo do sinal da função. Você precisa só do eixo x. Por quê? Porque se eu quero saber se a função é positiva ou negativa, eu só tenho que saber se ela está acima ou abaixo do eixo x. Não interessa se ela está para a esquerda ou para a direita do eixo y, onde que está o eixo y. Se o eixo y estivesse aqui, o estudo do sinal ia ser o mesmo.
a função continuaria sendo nula no menos 2, positiva depois do menos 2 e negativa antes do menos 2. Então, o que é interessante é somente a raiz para fazer o estudo do sinal da função. De maneira geral, para qualquer tipo de função, não só afim, o que significa esse estudo do sinal? Eu pedi para vocês darem uma lida aí, só tem essa página para ler, página 16. Estudar o sinal significa dizer quando a função é zero, quando a função é positiva e quando é negativa, para qualquer tipo de função. A afim é a mais fácil que tem. Vamos pensar só em crescente ou decrescente, né? Ela vai ser zero na raiz, isso para qualquer função do mundo, é zero na ou nas raízes, e vai ser positiva depois ou antes da raiz, vai depender do comportamento da função. Por exemplo, essa função aqui, ela é positiva para números, para x's abscissas, maiores ou menores que menos 2? Peguem qualquer número aí maior que menos 2. Vai dar um valor positivo ou negativo da função? O y é a resposta. Vamos pegar qualquer maior que menos 2, ó. Menos 1, 2, 1000, qualquer um. Pega aqui o 2, que eu já tinha pegado antes. Peguei um x maior que menos 2. Quanto que deu a resposta? 4. Positivo. Então, e vocês veem que a reta ela nunca volta, né? Se é uma função afim, ela sempre, aqui nesse caso, está subindo. Qualquer x maior que menos 2 que eu pegar, ó, menos 1. Quanto que deu y? 1. Positivo. Pega o x igual a 0, bate lá. Y igual a 2. Positivo. X igual a 1. Y igual a 3. Positivo. Qualquer x maior que menos 2 que você pegar, vai te dar uma resposta positiva. Olha a reta lá para cima. Como é que vai ser negativo aqui, né? Se a reta está subindo. Não tem como. Então tá, beleza. Eu sei que se eu pegar x igual a menos 2, vai dar y 0. E eu estou vendo aqui pelo comportamento da função, se eu pegar um x maior que menos 2, qualquer um, pode ser esse aqui, ó. Um pouquinho maior. Menos, vamos ver quanto que vai dar. Peguei o x menos 1,98, um pouquinho maior. Deu um y positivo. A reta está para cima. É só comparar com o eixo x, né? Ela subiu. Então, beleza. Então, se eu pegar qualquer um maior que menos 2, vai dar um x, um y, uma função positiva. Tá? O que quer dizer que se eu pegar qualquer x menor que menos 2, vai dar uma resposta negativa. Pega o x aqui, ó, menos 3. Quanto que deu a resposta? Menos 1. Menos 4. Menos 2. Então, esse aqui está me dizendo isso. Quando eu pego x maior que menos 2, resposta positiva, função positiva. Quando eu pego x menor que menos 2, resposta negativa. Pronto, está feito o estudo do sinal. Ah, por que menos 2? Que é importante? Porque ele é a raiz, nesse caso aqui. Então, para fazer esse estudo aí, nós precisamos de duas informações. Uma eu já acabei de falar, facinho. É a raiz. Mas qual que é a outra que eu estou usando aí, que eu talvez não tenha deixado explícito? O que mais eu preciso saber para completar esse estudo do sinal? Ah, o Flávio já respondeu aqui no chat antes de eu perguntar. Então não respondeu, né? Porque não tinha pergunta. Ele afirmou e que já é a resposta da minha pergunta agora. Laura, o que tem esse 5x? É que eu perdi o momento que você perguntou. Ele ia ficar mais inclinado que o 2x, digamos assim, né? Mas ia continuar passando pela origem. Além de eu ter que saber a raiz, vamos fazer agora aqui, ó. Deixa eu apagar esses pontos auxiliares. Tchau. Eu vou usar essa outra função agora. Vermelho? Rosa, eu gosto de rosa. Cadê? Ué? Então tá, né? Ah, tá. Não sei. Se é isso. Aí. Vou usar essa função aqui. Menos 2x. O que vai... Beleza, Laura. O que vai mudar aqui, ó? Menos 2x não. Vamos trocar
para passar pelo -2 também. Ou passar pelo 1, que vocês têm ali também, o gráfico do lado. Vamos lá, a função decrescente que passa pelo 1, que tem raiz 1. Me ajudem aí. Que função pode ser essa? Bem, decrescente eu posso fazer -x. Vamos ver se vai dar certo. Para ter raiz 1, eu tenho que somar com quanto aqui? Se eu fizer só -x, a raiz é 0, né? O que eu tenho que botar aqui para dar raiz 1? Vejam assim, ó. Eu quero que a raiz esteja aqui. Então, se eu conseguisse pegar essa reta e arrastar ela até aqui, né? Eu estou pegando aqui, sem girar, só arrastar. Ela vai passar para cá, a raiz vai estar 1, né? Então eu tenho que elevar ela uma unidade, ó. Eu quero tirar ela daqui. Olha o quadrado. Opa, olha o quadrado aqui, né? O quadrado tem uma unidade. Quero tirar ela daqui e levar uma para cima, para ela passar aqui. Então é só eu somar 1. Olha lá. Somei 1. Então passei pelo 1, né? Raiz igual a 1. Isso aí, Pedro. Beleza. Então vocês têm aí do lado, tipo, essa função aí. O que é o estudo do sinal aqui? De novo. A função é 0 quando? No x igual a 1. Tá. Beleza. Agora pegue um x maior que 1. Vou fazer a mesma sequência de antes. Vou pegar um x maior que 1. Qualquer um. X igual a 2. Vai bater onde? No -1. X igual a 3. No -2. Veja, eu estou pegando x's maiores que a raiz e está dando uma função negativa. Por quê? Porque a reta está descendo. Se aquilo é 0 e ela desce, ué, eu vou para frente, você está descendo uma ladeira. Você vai para frente, você vai para baixo. Se você está descendo. Então, para valores na frente da raiz, maiores que a raiz, a função é negativa, está indo para baixo. Qualquer um que você pegar aqui. E para x's menores que a raiz, tipo 0, vai dar y's, imagens, funções positivas. -1, que é menor que 1, deu um y positivo, 2. Então aqui é só o contrário. Por quê? Porque ela é decrescente. Lembre-se que decrescente, o x e o y discordam. D de discordo, decrescente. Ou seja, eu pego um x maior que a raiz e o y dá menor que 0. Ou eu pego um x menor que a raiz e o y dá maior que 0. É o contrário da crescente. Certo? Isso é o estudo do sinal. É você me dizer, sempre sim, você me dizer todos os casos. Ah, quando o x é tanto, o y é positivo ou negativo? Ou 0? Então eu vou olhar no seu estudo do sinal, nas frases que você fez, que a gente vai montar. Que já tem aí no livro, né? Embaixo de cada gráfico tem as frases aí. E eu posso olhar para ela e concluir. Então a gente tem que varrer todo o domínio possível. Eu tenho que, nessas frases que eu vou montar do estudo do sinal, eu tenho que cobrir todos os x's possíveis. Eu quero saber o x 1 milhão. Vai ser o y positivo ou negativo? Eu vou ter que ter essa informação lá nas frases. Você tem que ser capaz de deduzir isso aí. Antes de a gente ir para o Word, para escrever isso, vou fazer qualquer outra função aqui. Vamos pegar uma quadrática. Para vocês verem que a gente vai estudar também estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função quadrática. O que vai mudar, por exemplo? Vai ser um pouquinho mais complicado. Né? Quadrática é mais chato. Olha aqui. Na quadrática, o problema é que ela desce e sobe. Ou sobe e desce. Então eu tenho que ter uma frase um pouco maior para explicar isso aqui. Eu preciso das raízes também. Dessa vez eu fiz raízes bonitinhas. 1 e -4. Beleza? Eu sei que o y é 0 aqui. Tá, mas quando o y é positivo? Me digam aí. Em que x que eu tenho que jogar? Tem infinitos x que eu jogo e dá um y positivo. Que intervalo é esse? Me falem pelo menos um x, sei lá. Uma condição para o x aí. Para eu jogar e dar função positiva. Tem só 2x que eu jogo e dá 0. São as raízes. -4 e 1. Basta. Mas tem infinitos x que eu jogo e dá uma função positiva.
O Flávio falou aqui, x igual a menos 5. X igual a menos 5 vai dar y positivo? Pega aqui menos 5. Olha lá, menos 5 deu 6. Realmente, 6 é positivo. Certo. Menos 5 dá um y positivo. Que mais? De maneira geral, qual é a condição para o x para dar um y positivo? X menor que 4, maior que 1. Quer dizer, menor que menos 4, maior que 1. Isso. Isso aí, fechou. Tá completo. Qualquer x que eu pegar menor que menos 4, o que está acontecendo se eu estou andando aqui para trás, menor? A curva está subindo. Qualquer x que eu pegar para cá, ó, nessa região aqui, vai dar um y positivo. Ela está para cima. Qualquer um. Mas aí o Naor completou ainda. E também qualquer x maior que 1. Então para cá ela é positiva. É só pegar o... Deixa eu ver se tem alguma ferramenta diferente aqui. Estampar, não. Isso aqui talvez? Isso. Vejam, qualquer... O que é positivo? Essa parte que eu destaquei aqui, para cima também, né? Essa partezinha aqui, ó. Quando que ela é positiva? Quando tem o x menor que menos 4 ou maior que 1. Vejam, se eu estou vindo para cá a partir do 1, não é 0. Se eu vou para frente, eu estou subindo a ladeira. Então aqui ela também é positiva. E negativa? Negativa, vejam, é qualquer x que eu pegar aqui no meio, né? Pega um x igual a 1. Não é igual a 1 não, menos 1. X igual a menos 1, bate lá, y negativo. Menos 2, negativo. Menos 3. Menos não sei o que, deixa eu ver. Menos 3,88 dá um y negativo. Qualquer x que você pegar no meio aqui, entre menos 4 e 1, vai dar um y negativo. Olha lá, peguei o x 0,88. Deu negativo. Menos 0,59. Então isso aqui ó, complica um pouquinho mais porque você tem mais regiões. Você não tem só antes da raiz ou depois da raiz. Você tem duas raízes. Então você tem antes da primeira raiz, depois da segunda e entre as duas. Então você tem que dizer o que acontece em todas essas regiões. Na função afim é mais tranquilo, você só tem duas regiões, né? Antes da raiz ou depois, pronto. Então por enquanto a gente vai ficar só com o mais simples aí, que é a função afim. E aí qualquer função que você colocar aqui, você pode fazer esse estudo. Às vezes ela é só positiva, não sei. Vai depender da sua... Tipo, 2 elevado a x menos 5. Coloquei uma função exponencial aqui, ó. Qual que é a raiz dela? Vamos jogar aqui. A raiz dela... Vai dar certinho? Olha lá. A raiz deu 2,34. Essa é a raiz. Tá, e quando ela é positiva? Pelo que eu tô vendo aqui, ela é positiva depois da raiz, né? Ó, tá subindo. Depois da raiz é positiva. Antes da raiz é negativa. Pronto, tá feito o estudo do sinal. Dessa função exponencial aqui. Ela é tranquila porque só cruza o eixo x uma vez, né? Depois ela só sobe. Vai embora. Então ficou de boa aqui, né? A função afim. Tranquilo? Vamos só escrever isso aí então, essas frases. Aqui, ó. Tem algumas maneiras de escrever. O livro traz uma, eu trago outra. Que eu acho mais legal. Pedro, isso aí, aí para parábola, vai depender, né, se a concavidade é para cima ou para baixo, exatamente. Se ela fosse ao contrário, então para baixo, entre menos 4 e 1, a função seria positiva, né? Exatamente, ela faria o contrário. A bunda dela estaria para cima. Eu peguei a função que vocês têm aí. E aí o livro traz as 3 frases, né? Por que 3? Porque você tem que dizer quando é 0, quando é positivo e quando é negativo. 3. Aqui eu trago também as mesmas 3, só que eu foco primeiro aqui na função. Ó. Ela é 0 se ou para, tanto faz, pode colocar para também. Né? Se x é igual a quanto? Menos 2. Se x é igual a menos 2, f de x é 0. Y é 0. Tá. Quando que é positivo? E aí, o que eu escrevo aqui? Se x o quê? É a mesma que a gente tinha visto antes. Função positiva, para cima do eixo x.
É para x quando? De maneira geral aí, o que eu posso escrever? Lembrando que eu tenho que cobrir todos os infinitos x. Eu posso colocar qualquer x aqui, do menos infinito ao mais infinito. Eu só falei 1 até agora. Faltam infinitos ainda para eu descrever. E aí, f de x é positivo quando? Quando x é... Isso aí, Marina. Flávio, o menos 2 é o zero, né? Ele vai x igual a menos 2 dá f de x igual a zero. É positiva para x maior que menos 2. Pega qualquer x maior que menos 2, a curva está lá para cima. Positivo. Fechou. E é negativa para x menor que menos 2. Veja, o menos 2 é o ponto chave aqui, né? Crucial. Que é a raiz. É quando tem um ponto de virada. Ele é zero, quer dizer que antes a resposta é de um jeito, depois dele a resposta é de outro jeito. É onde vira. E aqui, mesma história, eu vou até copiar. Então f de x é zero se x é igual a 1. Olha lá, x igual a 1, não está nem para cima nem para baixo, está no eixo x. É positivo? Então aqui eu vou trocar tudo por 1, não tem nada de menos 2 agora. O 1 que é o ponto-chave. Mas o que está errado aqui nessa frase agora? Troquei tudo por 1, beleza? Tem alguma coisa errada aí. O que não está fechando? Eu estou falando que se x é maior que 1, a imagem é positiva. Isso aí, Gabriele. Mentira, né? Se x é maior que 1, a curva está para baixo. Então, eu tenho que trocar isso aqui. Só inverter. A função é positiva, ou seja, para cima, para x menores que 1. Qualquer x menor que 1 aqui para trás, você tem uma resposta positiva. Para x maior que 1, tipo 2, vai dar uma resposta negativa. Então, vejam o que está invertido aqui. Ó. Aqui nós temos, aqui em cima, função crescente, f de x é maior que zero para x maior que a raiz. F de x menor que zero para x menor. Concordam? Os dois estão concordando. Decrescente, ao contrário. O contrário de concordar é discordar. Olha aqui. Maior que zero, menor. Menor que zero, maior. Então, discordando completamente. Tranquilo? Só tem 3 frases aqui, né? Bem, qualquer estudo do sinal você pode colocar em 3 frases. Zero, positivo e negativo. Eu gosto de manter essa ordem aqui. Mas vocês veem que o livro traz de maneira diferente. Tanto faz. O importante é que eu tenho todas as informações aqui. Qualquer x que você me falar, está aqui no meio. Está em algum lugar aqui. Que nem eu falei, no x1 milhão. X1 milhão é maior que 1. Beleza, bem maior. Então está nessa frase aqui. Então a função é positiva ou negativa quando x é 1 milhão? Se eu estou olhando essa frase aqui, a função é menor que zero, negativa. 1 milhão vai estar lá para frente, né? Vai dar sempre uma resposta negativa nesse caso. Tranquilo? Aí a gente já pode resolver os exercícios, que já está acabando o tempo. Vão lendo aí situações para resolver 1, que é o estudo do sinal. Duas coisas, isso. A Isadora falou a raiz é o que vai me dar a base, né? O ponto de referência. Certo. Então vamos achar a raiz. Como é que eu acho a raiz? Igual a zero. Que x eu tenho que jogar para isso aqui ser zero. Passa o 10 para lá, ele troca de sinal. Esse menos 10 passou.
Quem está me atrapalhando é o 2, então divide tudo por 2. X é igual a 5. 5 é a raiz, certo? Ou seja, f de x é igual a 0 se x é igual a 5. Acabei de provar isso aqui. Quando eu jogo y igual a 0, né, f de x igual a 0, a resposta é x igual a 5. E o que mais que eu preciso? Não é só isso. Preciso de outra informação que está aqui também. Tem que estar ali, né, porque não tem outra coisa. Vai estar onde? O que mais eu preciso saber? Isso aí, o sinal do A. De maneira mais geral, preciso saber se é crescente ou decrescente. Se ela está seguindo esse comportamento, em que o x e o y discordam, ou esse aqui, em que eles concordam. Então eu vejo aqui, bem, o A, como A igual a 2, o A é 2, né? É maior que 0, a função é crescente. Pronto, eu só preciso de duas informações. A raiz e a, como é que é o nome? A variação da função. Se ela é crescente ou decrescente, o comportamento dela. Então ela vai ser positiva para x maior. Se é crescente, concorda. Então maior que 5 e negativa para x menor que 5. Esse aqui é o estudo do sinal. Tá feito. Qualquer x maior que 5 que você jogar vai dar um f de x positivo. Quer ver? Faz f de 150. Por que 150? Porque eu quero qualquer x maior que 5. Então, tá valendo. Bota aqui 150. 2 vezes 150 dá 300. Menos 10, 290. Realmente é positivo. Pega qualquer x menor que 5. Um fácil. 0. Joga 0. Então isso aqui vai ficar 0. 2 vezes 0 dá 0. Menos 10 fica menos 10. Então se eu joguei um x menor que 5, eu falei que tinha que dar negativo. E realmente deu. Aí, já tá. Essa basicamente é a prova real. Vamos dizer assim. Só para você conferir mesmo. Claro, você teria que fazer para os infinitos pontos, né? X igual a 4, 5, 3. Só que a gente prova que ela nunca muda esse comportamento. Como ela nunca sobe de volta ou desce de volta, só tem essas três frases simples. Para um x menor que a raiz, ela sempre vai ter o mesmo sinal. Seja ele positivo ou negativo, só depende se é crescente ou decrescente. Aqui nesse caso, se eu pego menor que a raiz, é menor que 0, porque ela é crescente. Eles concordam. Eu posso mostrar isso lá no GeoGebra. Já coloquei a função aqui, ó. 2x menos 10. A raiz é 5 realmente. Joguei ali, ele já faz certinho, né? Não precisa nem calcular, já mostra. E para qualquer x menor que 5 que eu pegar, por exemplo, esse aqui, que eu nem sei qual que é, 3,74. É menor que 5. Vai dar um y negativo. Qualquer positivo que você pegar aqui, ó, 6,41, qualquer maior que 5, né? Que você pegar, vai dar um y positivo. 2,82. Então, fechou. Se eu tivesse o gráfico, né, é mais fácil de visualizar. Mas você não precisa do gráfico. Não precisa fazer. Até porque, como eu falei, ó, não interessa onde está esse eixo y. O eixo y podia estar cortando aqui, ó, aqui no meio. Não vai mudar quando a função é positiva ou negativa. Isso aí não muda. Beleza? O que importa aqui é a raiz. Só ela importa. Por isso que em alguns casos, vocês podem ver imagens de estudo do sinal, por exemplo, como essa que eu trago aqui, que não tem nem eixo y. Não tem. Cadê o eixo y? Tá aqui? Não interessa, tá aqui. Não... Só tem o eixo x, ó. Só me interessa a raiz. Essa aqui é a forma geral da raiz, menos b sobre a. É a fórmula da raiz, é tipo Bhaskara para raiz de função afim. Vocês não precisam nem saber essa fórmula aqui, porque achar a raiz é só isolar x, né? Mas se você quiser usar a fórmula, menos b sobre a. Então tá, pega aqui. Quem é b? b é menos 10.
menos 10, que é menos b, menos 10 vai dar mais 10. Mais 10 sobre 2, que é o a, vai dar 5. Pronto, 10 sobre 2, achei a raiz. Mas não precisa lembrar de fórmula nenhuma, né? É só você isolar o x. Vai ser sempre fácil isolar x quando é uma função afim. O máximo que vai ter de complicado é quando tiver fração. Mas aí você não precisa de uma fórmula. Isso aqui eu poderia substituir por raiz, beleza. Eu preciso saber onde que é a raiz. Se ela é crescente, vejam, é positiva para frente da raiz, negativa para trás. Se ela é decrescente, a raiz continua sendo a mesma coisa, menos b sobre a. Só que ela é positiva, aqui é o mais, é positiva para trás da raiz, negativa para frente. É o contrário. Então, para funções crescentes, de maneira geral, vamos escrever a frase aqui, ó. O que nós temos é o seguinte: f de x é igual a zero para x igual a raiz. Em vez de eu colocar esse menos b sobre a, eu vou escrever raiz. Que vocês sabem encontrar. É maior que zero para x maior que a raiz. E menor que zero para x menor que a raiz. Beleza. É isso que a gente estava vendo. Ó. Maior, maior. Menor, menor. E aqui é o contrário. Para funções decrescentes, continua sendo zero na raiz sempre, mas é maior que zero para x menor que a raiz e menor que zero para x maior que a raiz. Tá aí o estudo do sinal da função de maneira geral, função afim. Ainda não, Lucas. Espero que esteja tudo bem. Beleza, o livro infelizmente nem traz essa forma geral aí, só com um exemplo, né? Aquele menos 2 ou 1. Mas aqui tá de maneira geral, sem usar números. O único número que eu estou usando aqui é zero. Que é o que me interessa, né? Se é maior que zero ou menor que zero. Ou igual. Esse aqui é o estudo completo do sinal da função afim. Como eu mostrei para vocês, a quadrática vai ser um pouquinho mais complicada. Porque tem mais regiões envolvidas. Veja que aqui só tem duas regiões. Para frente, da raiz ou para trás. Beleza? Quem quiser bater o print aí. E vamos lá para testes 3, página 18. Página 18. Vamos dar uma olhada aí no exercício 3, 4. Por enquanto, 3 e 4. Vou dar um tempinho aí. Daqui a pouco, né, eu dou uns 2 minutinhos aí e já volto.
Voltamos. A Isadora pediu para fazer um outro exercício. Esse aí a gente vai fazer um parecido. Isa, depois lá no 12, 13. São importantes, 13, 14. Que é de inequações. Vamos fazer esses mais tranquilos primeiro. Aí a gente faz um lá parecido, você tenta fazer esse aí, se não conseguir, daí avisa. Entre em contato comigo também, quem manda mensagem sabe que eu respondo. Geralmente no mesmo dia. Vamos lá, 3 e 4, os mais tranquilinhos. A 3 pede para assinalar a lei de formação em que duplicando os valores de x, duplica também os de y. Isso é característica de que função mesmo? Você duplica um, duplica o outro? Como que nós chamamos disso? Exponencial? Não, exponencial ele aumenta, tipo assim, para valores maiores ele aumenta cada vez mais, né? É o perigo das doenças de transmissão e tal. Ou também transmissão de informações, não precisa ser coisa ruim. Quanto mais gente sabe, mais gente vai saber, vai ficar sabendo. Isso é exponencial, né? Mas não necessariamente o dobro. Na verdade, exponencial é bom que não seja o dobro. Porque ela cresce mais rápido que o dobro. É linear. Linear. Ou, vocês estão mais acostumados, diretamente proporcional, né? Vocês conhecem esse termo aí. Quando dobra um, dobra o outro, é diretamente proporcional. E que eu falei para vocês que somente as funções lineares ou funções proporcionais, não tem esse nome à toa, são diretamente proporcionais. Quais são as funções lineares? Aquelas que não têm b, que o b é igual a zero. A única que respeita isso aí é 5x, letra E. Ou você poderia jogar valores para qualquer uma delas e ver qual que dá certo quando você dobra o x, dobra o y. Por exemplo, se eu jogar x igual a 1 aqui, nessa função, quanto vai dar o y? Bem, eu vou fazer ali 5 vezes 1, 5. Joga x igual a 2 agora, dobra. De 1 para 2. Vai dar 5 vezes 2, 10. Dobrei o x, dobrou o y. É isso que ele quer. Mas isso acontece, tem que acontecer para todos, né? Todos, sempre que você dobrar o x, dobrar o y. Isso aqui você mostrou que funciona para um caso, mas será que funciona lá do 1000 pro 2000 também? Funciona. Você pode jogar aqui que vai dar certo. Funciona do 550 pro 1100? Funciona. Pode jogar aqui que vai dar certo. Porque ela é proporcional, porque não tem mais nada aqui, mais zero. Qualquer outra que você tentar aí, não vai dar certo. Fala aí, Matheus. Confunde o quê? Não, ó, vamos lá. Y igual a x mais b. Quais são os elementos? X e y são variáveis. A e b são coeficientes. X é a variável independente. Y é a dependente. Dependente. A é o coeficiente angular. B é o linear. São essas informações que a gente tem numa função afim, né? O angular é quem multiplica x, não é o x. X é variável, não é coeficiente. Sacou? Se não tiver b, ele sempre passa pelo eixo y. Qualquer função. A não ser que você restrinja o domínio, né? Inclusive, o que é passar pelo eixo y? É ter x igual a zero. Realmente, muitas funções não podem ter x igual a zero. Tipo, uma primeira famosa assim que me vem à cabeça é essa aqui. Você não pode jogar zero aqui. Não existe 1 sobre zero. Então ela não passa pelo eixo y. Qualquer outra que
né, você pode jogar x igual a zero, afim, quadrática, exponencial, sempre vai passar pelo eixo y. Se ela não tem b, o que eu falei? Eu mostrei lá no site, né? Quando ela não tem b, quer dizer que ela passa pela origem, porque a raiz dela é zero. Ela passa pelo y igual a zero, que é a origem, no x igual a zero. O y igual a zero, que é a raiz, ela passa lá no x igual a zero. Ou seja, tudo é zero, quer dizer que ela passa pela origem. Mostrei lá. Eu fiz com 2x, com 3x, com menos 2x. Todas elas passavam pela origem. Essa é a característica da linear, da proporcional. Beleza? Perfeito. Então isso aqui, lembrando, se você, né, lembrar dessa característica, que as proporcionais são as que não tem B, então você não precisa nem jogar valores, né? Pode só ver ali que facilmente dá pra ver que a letra E é a única que não tem coeficiente B. Não sei porque ele tá colocando mais 7 em todas ali praticamente. Não sei que pegadinha que ele queria fazer. Mas a gente não cai nessa aí não. 4. Tá aí o gráfico que vocês têm. E foram feitas 5 afirmações. Bem, a gente pode analisar uma a uma, né? Eu gosto de mostrar, na verdade, assim, como, sei lá, uma independente da outra, basicamente. Eu vou falar qual é a correta, mostrar por que é correta, e daí a gente vê por que as outras estão erradas, né? A correta é a letra C. Para x menor que 1, tem-se y maior que 0. Tá, isso aqui é o estudo do sinal. Sei lá, não precisamos fazer o estudo do sinal completo aqui para ver. Vamos ver só se essa frase é verdadeira. Para x menor que 1, pega um x menor que 1, qualquer um aqui, ó. Menor que 1. 1 é a raiz, né? Para x igual a 1, y é 0. Para x menor que 1, o que está acontecendo com y? A reta está subindo. Então y é positivo. É isso que ele falou. Para x maior que 1, ou para x menor que 1. Tem esse y positivo. Verdadeiro. É o que a gente estava vendo com as outras funções. Agora vamos ver por que as outras são falsas. A está falando para x maior que 1, o y é positivo. Está falando o contrário. Para x maior que 1, o y é positivo? Não. Eu pego um x maior que 1, a reta está para baixo. Y negativo. Então A é falso por causa disso. Para x maior ou igual a 1, tem esse y positivo. Mas de novo está insistindo nisso. Não. Agora só botou o igual a 1, né? Mas continua falando que o x maior que 1 tem y positivo. Não. Falso. Como que poderia transformar essa aí como verdadeira? Assim, ó, x maior ou igual a 1. Tem-se o quê? Y o quê? Em relação ao zero. Vamos ver. X maior que 1, vimos que o y é negativo. Mas ele também está deixando eu pegar igual a 1. X igual a 1, o y é igual a 0. Né? A raiz. Ou seja, ele pode ser igual a 0 ou negativo, ou menor que 0. Então ele pode ser menor ou igual a 0. Isso aqui é verdade. Está misturando duas frases numa só. Está misturando quando a função é negativa e quando ela é 0. Misturou com esse símbolo aqui que vocês conhecem também. Então se eu pegar qualquer x maior ou igual a 1, pode ter certeza que o y vai ser menor ou igual a 0. Ele nunca vai ser maior que 0. A gente está vendo aqui, né? No máximo ele vai ser 0. Porque eu não posso passar para cá. Meu limite aqui é 1. É maior ou igual a 1. Então ele falou justamente o contrário. Ele falou que não pode ser positivo.
Pode ser negativo ou zero. A D, f de 0,09 é menor que zero. Onde que está o 0,09? Vai estar aqui assim, né? 0,1 praticamente. 0,1 está para cá. Quanto que é o y? Joga aqui, positivo. Ele falou que é negativo. Está falando que é menor que zero. Falso. Tipo, essa D, isso aqui é a mesma coisa que eu falar assim. X é igual a 0,09, então f de x é menor que zero. Vejam, é a mesma frase. Porque quando ele bota aqui dentro, né? Isso aqui é o x. Então x é 0,09. Tá falando que o f é menor que zero. F menor que zero. É a mesma frase aqui, escrita de duas maneiras diferentes. Ou seja, a imagem de 0,09 é negativa. 0,09 está aqui, a imagem é positiva. Falsa. Negativa tem que estar para cá, né? Se fosse 1,09, beleza. Tá depois do 1, é negativo. E aí, f de menos 10 é menor que zero. Menos 10 está para cá. Qual que é a imagem dele? Positiva. Então, é maior que zero, não menor que zero. Por isso que é a letra C. E aí? Mais dúvidas? Por enquanto, de boa? Deixa eu ver esse aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu selecionei aqui os exercícios, que todos eles trazem elementos diferentes. Aí vocês vão tentando fazer os outros que eu não passei, quem quiser ir. Ah, eu quero fazer as situações 2, 4, exercício 6. Vê se tudo que eu passei já não é suficiente para você conseguir fazer. Se você não conseguir, aí avisa. Estou aqui para isso. Mas vamos fazer esses... Eu fui selecionando justamente em níveis crescentes de dificuldade aí. E vocês sabem que aqui tem muitos exercícios repetidos, né? Eles têm que fechar 20 exercícios por aula, às vezes 21, 22. Não tem 22 táticas diferentes para fazer 22 tipos de exercícios. Então tem muita repetição. Então, um que você está pedindo provavelmente é igual ao que eu vou fazer aqui. Igual mesmo, só muda os números, mas é igual. Então você tenta fazer, seguindo a mesma lógica, e aí se não conseguir, avisa. Pode ser no privado também. Vamos para 8, que aí já trata de inequação. Ah, e por que é... Acabei nem falando também, né? Às vezes a gente vê mais a ferramenta e não vê a aplicação. Tipo assim, beleza, e uma aplicação disso aqui, na prática. Bem, o que mais a gente vê, inclusive agora, se não estou enganado, não, mas vai ter também, é o lucro, né? Por que é interessante? Vamos dizer que a função lucro é desse tipo aqui. Por que isso é interessante, né? O lucro em função da quantidade que eu vendo, ou que eu produzo, que é o X, quantidade. Ué, porque eu quero saber quando o lucro é positivo e quando é negativo. É interessante saber isso aí, né? Eu tenho que produzir quantos para ter um lucro positivo? Acima de quantos? Olha a sua raiz aí, o ponto-chave. Ponto de equilíbrio. Ah, não, acima de 50 unidades, aí é positivo, então eu tenho lucro. Menor que isso, é lucro negativo, famoso prejuízo. Então isso aí é importantíssimo saber, né? Aqui, isso aí tem muito a ver com inequação. A gente vai trabalhar também, então, nessa aula, com inequações do primeiro grau. As inequações do segundo são chatíssimas, mas envolve muito o estudo do sinal. Aqui eu não preciso tratar de estudo do sinal, não precisa misturar os dois. Dá para resolver a inequação tranquilo, é isolar x. A inequação é isolar x, a do primeiro grau. Tem um cuidado que tem que ter, né? Um ou dois. A gente vai ver isso aqui. Mas é só isolar x, como se fosse uma equação. O que é uma inequação? É quando eu tenho qualquer tipo, qualquer expressão, sei lá, 5x é maior que 3.
ou menos 8,5x, ou 8 sobre 5x, é menor que 1. Ou eu posso trocar isso aqui, pode ser só x mais 3, é maior ou igual a 5x menos 8. Então eu posso ter esses símbolos, né? Quando eu tenho esses símbolos, nós chamamos isso de inequação. Porque é uma diferença, não é uma igualdade de equação. Não é igual, um não é igual ao outro. É maior ou menor. Ou maior ou igual, ou menor ou igual, né? Então aqui posso ter também esse símbolo aqui. Tipo, x menos 8 menor ou igual a 0, por exemplo. E o que é resolver a equação? É achar o intervalo de x que satisfaz isso aqui. Em geral, eu achei um exercício bem legal que nós temos aqui, nós vamos fazer o 18 depois, mais pra frente. Em geral, nós vamos ter infinitas respostas. A gente vai achar a resposta assim, ó. X é maior que 3. São infinitos números. Nós vamos encontrar geralmente assim, em intervalos. Tá indo de 3 a infinito. Às vezes, se for uma inequação mais complexa, tipo um sistema de inequações, como a gente vai ver, ou uma inequação produto, quociente, que é mais complicado, a gente vai encontrar, não assim dessa maneira, mas tipo, x é maior que 3 e menor que 5. É o intervalo, mas são infinitos os valores, né? Mas tem tipo um exercício legal que é o 18, que ele pede um valor só. Quando eu li esse enunciado, eu pensei, isso aqui também caiu, acho que lá no 9º ano eu fiz esse exercício aqui ano passado. Quando eu vi, ué, como é que eu li que é um valor se é inequação? Como é que vai dar um valor se dá infinitos? Mas eles acharam um jeito de dar um valor só. Então, mas geralmente a gente tem infinitas respostas, não só uma. É isso que a gente está buscando. Um intervalo para o x, basicamente. Não é x igual a quê? X é maior que alguma coisa, menor e tal. Intervalos. Isso é uma inequação. Todas essas que eu coloquei aqui são inequações do primeiro grau. Porque o x está elevado a 1, né? Se eu trocar aqui, são equações do primeiro grau. Se eu trocar aqui, inequação do primeiro grau. E como a gente resolve isso? Isolando o x. É isso que nós vamos fazer. Qual é o cuidado que tem que ter, né? Vamos ver se no exercício a gente tem esse cuidado aqui. E se não tiver, eu falo depois. Mas provavelmente vai ter algum exercício que tem que tomar um cuidado. Que é na hora de trabalhar com números negativos e tal. Você tem que cuidar. Então as inequações são desse tipo. Tem fontes que consideram isso aqui também uma inequação. Eu acho que faz totalmente sentido, total sentido, porque é uma diferença também. É a diferença, inclusive. Mas tem fonte que não traz assim. Mas a gente não lida muito com o diferente. É mais com o maior ou menor. Então esses 4 símbolos aqui que nós vamos usar bastante. Certo, então lendo especificamente a 8, ela fala o seguinte: uma empresa A cobra R$80 por um determinado produto, mais 20 para manutenção, uma taxa mensal, né? 20 por mês. Certo. B cobra 120 pelo mesmo produto. Exercício clássico, né? Vamos ter que achar as leis de formação de cada um. Mais a taxa mensal de 12. Só olhando esses valores. Vai ter algum momento que eles se encontram, que eles vão ter preços iguais? Lembra lá da análise que eu fiz da conta de telefone da Maria, do João? Dei uma olhada no valor aqui. O A começa mais barato, né? Você pagou... Isso aqui vamos dizer que é a entrada. É o fixo, depois de um mês você vai pagando a cada mês R$20. Então aqui está a entrada. Ele começa pagando mais barato no A. Mas vai chegar um momento que o custo total vai ficar igual? Ou o A sempre será mais barato?
Porque se o A é bom saber isso, né? Porque se o A for sempre mais barato, claro, tem que considerar se a qualidade é a mesma e tantos outros fatores da vida real aí. Mas se o A for sempre mais barato, eu tenho tendência a contratar a empresa A, né? Por que que eu vou pagar mais caro? Se for a mesma coisa, de qualidade e tal. Se for olhar só o preço, pega o mais barato sempre. Mas será que o A vai ser mais barato para sempre? Sim ou não? Sem descobrir qual é o valor. Você pode descobrir, né? Qual é o mês em que eles se igualam. Mas, de novo, é só olhar. Isso aí, vocês já estão respondendo aqui, eu não vi nada, rapaz. Nada, aqui não me deu notificação. Vai inverter, tipo assim, um mais barato, depois o outro, né? Já até calcularam aí, no mês 5 eles vão ser iguais, beleza. Mas basta eu olhar aqui, né? Esse aqui começa mais barato, só que a taxa por mês é mais cara do que o outro. Então vai chegar assim, com certeza, um mês em que eles vão se igualar. E a partir disso o A vai ser mais caro. Começou mais barato, só que vai ser mais caro. Beleza, então a gente pode fazer. Dá para responder isso aqui, essa 8, igualando e fazendo essa análise. Mas a gente vai fazer com inequação. É só mudar a ferramenta, mas a resposta vai ser a mesma. Porque eu vou transformar em matematiquês o que ele está dizendo aqui, ó. A empresa B será mais vantajosa que a A. Quando, né? Então, primeira coisa, anotar é o que eu falei. A A começa mais vantajosa, mais barata. Ele quer saber a partir de quando a B será mais vantajosa. O que é ser mais vantajosa? Ter um preço menor. Então, eu vou escrever assim, ó. B é menor que A. Não é isso que eu quero. Isso aqui, a empresa B é mais vantajosa, barata, no caso. Vou colocar mais barata. É a mesma frase. Em português, matematiquês. Matematiquês ficou mais curto, né? B menor que A. O preço de B, no caso, menor que o preço de A. Agora que eu já traduzi o que ele me disse, é só eu resolver. Eu já estou no universo matematiquês, agora é só resolver isso aqui. Então, vamos lá. Quem que é B? Primeiramente, né? B é 120 fixo, então 120, mais 12 por mês. X é a quantidade de meses. Tempo em meses. Podia ser o T que eu usei no outro também, né? Quem é A? 80 mais 20x. Como eu monto agora, a equação tá ali, só trocar, né? É B menor que A. B é isso aqui. A é isso aqui. Ah, não poderia dizer que A é maior que B? Sim, é a mesma coisa. Você pode até trocar isso aqui, colocar A maior que B. Se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Mas eu até prefiro assim, até porque é a tradução direta, né? Disso aqui. B, mais barata, menor, A. A. Então, traduzir diretamente. Mas também é interessante aqui agora, porque eu já mostro um cuidado que tem que ter nas inequações, fazendo isso aqui. Eu já vou mostrar os dois cuidados, eu falei que tem que ter dois cuidados só, em relação às equações. Se você sabe isolar x, você consegue resolver qualquer inequação do primeiro grau. Mas tem que ter dois cuidados, que em equação não precisa ter. Eu vou mostrar esses dois cuidados aqui, resolvendo isso aqui de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que eu vou resolver, né, vou copiar aqui, eu vou passar para o mesmo lado os x. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou passar o 12x para o lado de lá. Ele está mais 12, opa, vai passar menos 12. E o 80, que está positivo, vai passar para cá como menos 80. Né? É isolar x. Se isso aqui fosse um sinal de igual, eu teria feito a mesma coisa. Não mudou nada, né? Quanto vai dar isso? 120 menos 80 dá 40. E 20x menos 12x dá 8x. Né? 20 maçãs menos 12 maçãs, 8 maçãs. Certo. E agora? Quem está atrapalhando aqui o x? É o 8. Ó, o tempo está acabando, daí a gente já volta aí.
mas eu vou passar 8 dividindo. Certo? 40 sobre 8? 5. Como é que eu leio isso aí? Daí na volta vocês me falem. Seguinte, então eu posso ler isso aqui, como muitos falaram aí, deixa eu olhar de novo aqui o bate-papo. 5 é menor que x ou, equivalentemente, x é maior que 5, né? Tanto faz. Aí é que tá o cuidado que eu quero dizer. Ah, Camila, beleza, entendi. Tranquilo. Ô, Pedro Eduardo. Que isso, cara, mas você não tem fone, não? Só pelo chat aí. Beleza, Lívia, entendi agora. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte. Se fosse uma equação, né, por que eu digo que é um cuidado? Porque se fosse uma equação, a gente poderia transformar isso aqui para cá de boa, sem mudar nada, né? Porque o igual não tem um lado preferencial, não tem um sentido. É nos dois sentidos. Não existe um sentido para igual, né? Se o esquerdo é igual ao direito, o direito é igual ao esquerdo, tá tudo certo. Não precisa mudar nada. E a gente gosta de deixar a variável do lado esquerdo, primeiro. Apesar de ser a mesma coisa, essa forma é preferida. Aí quando eu fizer a mesma coisa para esse aqui, se eu quiser fazer, eu não posso só trocar o x com o 5 e boa. Porque aí eu estou trocando justamente a frase. Aqui o x é maior que o 5, aqui ele é menor. Então, se você quiser trocar de lado, esse é o primeiro cuidado que eu digo que tem que ter, você tem que trocar o sentido do símbolo. Esses símbolos aqui têm sentido, né? Então esse é o cuidado que tem que ter. Seja, aqui é facinho de ver, acho que é difícil você se confundir aqui, quando já está pronto. Mas se você quiser fazer isso, tipo, aqui assim, ó, sei lá, começar daqui. Ah, eu não gostei do x daquele lado ali. Então eu vou trocar, vou escrever ele primeiro aqui. Eita. Tá, mas se você fizer isso, né, daqui para cá, cuidado. Você tem que trocar o símbolo. Aí você pode continuar normal. Então você divide isso aqui por 8. E x é maior que 40 sobre 8, que é 5. Pronto, dá na mesma resposta. Né? Mas tem que ter esse cuidado aí. Na hora de você trocar de lado, digamos assim. Trocar tudo de lado, né? Não é passar pro outro lado trocando o sinal. É diferente isso aqui, né? É você só escrever no sentido contrário. Mas ele tem que tomar cuidado de trocar o sentido aqui, beleza? Esse é um dos cuidados que tem que ter na inequação, seja ela qual for. De primeiro grau ou não. Esses dois cuidados que eu falo que tem que ter é para qualquer inequação. Qual é o segundo cuidado? Vou pegar aqui agora. Vou resolver a mesma inequação, mas agora em vez de passar o 12x para lá, eu vou passar o 20x para cá. Vou trocar o 20x. Ele era mais, fica menos. O 120 é positivo, passa negativo. Beleza. Posso fazer isso? Pode. 12x menos 20x fica menos 8, né? Fica negativo. 80 menos 120, menos 40. Certo. Aí eu venho aqui, quem que está atrapalhando? Menos 8. Então você vai ali e divide por menos 8. Aí você sabe que menos 40 sobre menos 8 vai dar 5. Opa, deu x menor que 5. E aqui deu maior, como assim? Por quê? O que está acontecendo aqui? Que deu errado. Uma hora fala que é maior, outra hora fala que é menor? Qual foi o cuidado que eu não tive? E aí? Isso aqui tem que estar invertido, mas como é que eu sei que tem que inverter? Que dica que eu tive aqui? Ninguém falou para inverter aqui. Eu não troquei de lado, digamos assim, né? Eu mantive o x desse lado. Por que eu tenho que inverter esse sinal aqui?
Em que passo eu tenho que fazer isso? É, mais ou menos, Gabriele. Não é que o x era negativo. Quem estava multiplicando o x era negativo, né? É isso que tem que cuidar, isso aí. Em qualquer equação, quando você passar, entre aspas, alguma coisa multiplicando ou dividindo, tipo esse -8, se ela for negativa, você tem que inverter o sinal. Justamente para isso. Se você não inverter, vai dar errado. Como a gente viu. Tem que ser maior que 5. Então, o passo errado está aqui, ó. Essa frase aqui está errada. Essa aqui está certa, que eu ainda não passei nada multiplicando ou dividindo. Daqui para cá está errado. Essa aqui, eu tenho que inverter isso para cá. Por quê? Porque eu passei um número dividindo, que é o -8, e ele é negativo. Então, sempre que você multiplicar ou dividir tudo por um número negativo, você tem que trocar o sentido. Se era menor ou igual aqui, vai ficar maior ou igual. É só trocar o sentido. E aí sim, agora você resolve aqui desse lado, corta os menos, 40/8 dá 5. Então é só quando você multiplica a equação inteira por um número negativo, que é o famoso passar, né? Passar multiplicando ou passar dividindo. Quando você faz isso, inverte o sentido. Beleza? São dois cuidados que, na verdade, dá para pensar que é um só, talvez. Porque eu consigo fazer essa transformação aqui, trocar de lado, de uma outra maneira que envolva isso aqui. Dá para pensar assim também. Quer ver? Vamos fazer isso. Só para vocês verem que os dois cuidados, na verdade, são um só. Eu quero passar esse 8x para lá. Tá, ele tá positivo, ele passa negativo. O 40 era positivo. Aqui não sobrou nada, né? Depois que eu tirei o 8x, não sobrou nada ali. Certo. Agora, para isolar, eu quero passar o 40 para lá. Ele era positivo, vai ficar negativo. Pronto, chegamos na mesma frase de antes. Agora, para isolar, é só passar o -8 e é aí que você inverte. Então, os dois cuidados, na verdade, são um só. Quando você multiplica tudo ou divide, que é a mesma coisa, multiplicar e dividir, né? São irmãos. Tudo por um número negativo, você tem que inverter o sentido. Ou quando você quer reescrever a inequação, isso que a gente chama de primeiro membro e segundo membro, né? Quando você quer inverter os membros, você também tem que inverter o sentido. São os dois cuidados. Para qualquer inequação do mundo. Beleza? Então, achamos aqui a resposta. De várias maneiras diferentes. X é maior que 5. Então, é a partir do quinto mês. Né? Em exatamente, digamos assim, 5 meses, fica igual. A partir dali, fica maior. Começando ali, fica maior. Tipo, no quinto mês e primeiro dia. No primeiro dia do quinto mês. Vamos dizer assim. Já é maior. Então, é letra B. Certo? Se vocês resolveram, imagino, quem resolveu aí deve ter feito com igual. Igualou as duas para achar. Você achar que no quinto mês eles são iguais, e aí ia fazer essa análise. Bem, antes do quinto mês, quem começa, né, mais vantajoso é a empresa A, depois a B. Então você ia chegar na mesma resposta. Mas aqui a gente não quis fazer com inequação para mostrar esses cuidados aí. Essa é a ideia. Beleza? Vamos fazer a 10. Peguem a 10 lá, deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa aqui. Ah, estão falando sim, ó. Não aparece mais notificação dessa vez. Que estranho. Então, quando se passa algo na equação, se muda o sinal e a operação? Ah, entendi, beleza. Isso, você multiplica por -1, por menos qualquer coisa. Né? Se você multiplica por menos alguma coisa, tem que inverter o sentido. A 7, vamos lendo a 10 aí.
Tá, 7 é gigantesca. Ah, sim, a 7 é que é muita informação, né? Que ela é gigante, justamente. Não tem segredo, é a mesma coisa. Só ler com calma e anotar todas as distâncias aí, né? Depois tenta fazer de novo. Que tem a ida e volta, tem que cuidar com isso aí. De nada. A 10, olha aí, Cefete, Santa Catarina. O volume de água em um reservatório aumenta com o tempo. Beleza. De acordo com o gráfico. Para encher o reservatório com 2.500 litros, uma torneira é aberta. Qual é o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio? Ou seja, 2.500 litros. E aí, só olhando o comportamento dela, né? É crescente, quer dizer que passa o tempo, ela fica mais cheia, com volume maior. Certo? Como é que eu sei? Eu posso tentar achar a lei de formação, não é difícil. Até porque isso aqui é uma função proporcional, né? Uma função linear. Ela não tem b, então eu só precisaria achar o a. Beleza. Mas será que eu preciso disso? Ou dá para fazer de outra maneira? Mais ligeira ainda. Como vocês fariam? Se eu perguntasse 2.000 litros, quanto seria a resposta? Lembrando que isso aí, Laura, é uma função proporcional, ou seja, são diretamente proporcionais. Isso aí remete à regra de 3, né? É só fazer uma regra de 3, ó. Primeiro, importante, né? 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. É isso aí, vai ter que saber para fazer aqui, acho que ele não fala. Então tem que saber. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se ele quer 2.500 litros, ele quer 2,5 metros cúbicos. Isso aqui dá para fazer regra de 3 ou, sei lá, só uma divisão, né? 2.500 por 1.000. 2,5. Então ele quer saber quando vai chegar no 2,5 metros cúbicos. Olha a nossa regra de 3. 1 metro cúbico leva quanto tempo pelo gráfico? O gráfico está falando que leva 3 horas. Então, 2,5 metros cúbicos levam x. X horas. Só isso. Leva 2,5 vezes mais de tempo. Né? Como que eu resolvo? Não sei se eu já fiz assim com vocês, acho que já. Quando os números são fáceis, eu não preciso nem multiplicar cruzado. Se bem que aqui vai ser 1 vezes x, né? De boa. Mas eu posso olhar assim, ó. Daqui para cá eu multipliquei por 2,5. Daqui para cá eu tenho que multiplicar por 2,5. Então, isso vai te dar 2,5 vezes 3. Nesse caso, a multiplicação cruzada te daria justamente isso também. Que dá 7,5. Olha aí, x é igual a 7,5 horas. 7 horas e 30 minutos. Letra D. Então a gente vê que essa aula também foca em funções proporcionais, né? Dá para ver o segundo exercício de funções proporcionais. Quando proporcional, é regra de 3. É tranquilo. Ah, ó, a Laura fez uma boa pergunta, hein? Ela olhou a letra E, que está 7 horas e 50 minutos. Ela perguntou qual deveria ser o resultado aqui para ser 7 horas e 50 minutos. E essa é uma boa pergunta.
E aí? O que vocês me dizem? Quanto teria que dar aqui para equivaler a 7 horas e 50 minutos? Transformação de unidades. Converte para minutos e faz regra de 3. Eu vou usar a regra de 3, dá para fazer isso aí. Exatamente. Você tem que ter alguma informação, algum fator de conversão, né? Por exemplo, qual é o fator de conversão que a gente conhece bem? 60 minutos dá 1 hora. Conheço isso aqui. O que ela quer vamos focar só nos 50 minutos, né? Eu sei que vai dar 7 horas e alguma coisa. O que me importa é isso aqui, ó, 7, o quê? Então eu quero saber como eu represento 50 minutos em hora. Vai dar Y. Se 60 é 1, 50 minutos, que é o que vai depois da vírgula, é o quê? Basicamente é isso. Então você vai... Aqui eu não consigo fazer direto, é difícil. Eu não sei que número... Eu até sei, mas não ajuda muito. Que número eu tenho que multiplicar para sair daqui para cá. Então vamos multiplicar cruzado mesmo. Esse aqui é melhor. 60y, tô procurando igual. É igual a 50 vezes 1. Y é igual a 50 vezes 60, ou 5 sextos, ou, se não me engano, isso aqui, deixa eu ver. Isso. 0,833333333. Teria que ser assim, então. Cadê aqui? Assim, né? Então, para ser 7 horas e 50 minutos, teria que ser 7,83333. Isso aqui em hora. Né, a gente está passando do sistema decimal para o sistema horário, sei lá. Que infelizmente não é só, como o horário não é 100 minutos dá 1 hora, né? Não fica tão fácil de transformar como 100 centímetros dá 1 metro. Seria mais fácil. Beleza? É tudo regra de 3. Tranquilo. Aí nós vamos conversar sobre a 13 e a 14. Elas têm a mesma história, mesmo esquema. Não sei se vai dar tempo de resolver, não vou me apressar aqui para resolver, mas já vamos conversar sobre elas. O que são a 13 e a 14? São inequações também. Só que, vejam que elas são mais complicadas. A 13 traz uma fração com x nos dois. Se fosse uma fração, sei lá, que só tinha x em cima, tá de boa. Não tem que me preocupar muito, né? Mas não, tem x em cima e embaixo. Isso aqui é maior que 0. Aí você olha na 14, ela traz um produto com 2 fatores e os 2 fatores têm x também. E também está comparando com 0. É a mesma coisa. Em teoria, assim, tá na mesma. Isso aqui a gente chama de inequação quociente. É uma divisão. E a 14 é uma inequação produto. É um produto. Uma multiplicação. 3x menos 25. 5 menos 2x. E aí maior ou igual a 0. E aí, como a gente resolve isso aqui, né? Por exemplo, você pode me falar, ué, passa isso aqui multiplicando 0, tá dividindo, né? Passa multiplicando, vai ficar 0, porque qualquer coisa vezes 0 dá 0. E aí ficou fácil, tirou a fração. Só que já tem que
dividir em duas partes se você for fazer assim. Que eu não recomendo, eu não vou fazer desse jeito. Vou fazer de um jeito mais legal. Você passar isso aqui multiplicando, eu vou manter esse sentido ou eu troco? Lembra, eu mantenho quando o que eu multiplico é positivo e eu troco quando é negativo. Isso aqui é positivo ou negativo? 2x menos 1. Depende do x. Se eu jogar x igual a 1 milhão, vai ficar positivo. Se eu jogar x igual a 0, vai ficar... Isso aqui vai sumir, vai ficar menos 1, vai ficar negativo. Então eu já teria que dividir o problema em duas partes. Ah não, quando isso aqui é positivo, aí eu vou manter o sentido. Quando isso aqui é negativo, eu vou trocar. Então você já desmembra em duas partes. O que a gente vai fazer também, vamos ter que analisar duas situações. Só que de uma maneira mais interessante. E aqui daí é a mesma coisa. Ah, passa isso aqui dividindo. Pode ser? Ele está multiplicando, passa dividindo. 0 sobre isso aqui vai dar 0, contanto que isso aqui também não seja 0, né? Se isso aqui for 0, eu não posso passar dividindo. Então você já tem que considerar, opa, eu vou passar isso aqui dividindo, mas ele já não pode ser 0. Então você já tem que marcar essa restrição no seu rascunho aí. Mas mesmo assim, passei dividindo. Tá, não é 0, mas é positivo ou negativo? Porque dependendo do que for, isso aqui vai trocar ou não. Então você já tem que considerar. Para alguns valores de x, isso aqui vai dar positivo, para outros vai dar negativo. Olha o estudo do sinal aí de novo, né? Por isso que está na mesma aula isso aqui. Como que a gente vai resolver esse problema? De um jeito mais elegante, mais legal. Eu vou falar sobre os dois, é a mesma coisa, como eu falei. Aí vocês tentem fazer. E tem a... Deixa eu ver, não, 18 não. Lá nas situações para resolver, tem outros também. Tentem fazer esses aí. Esses são legais. O que a gente vai pensar é o seguinte, ó. Eu vou dar um valor para x. Vamos jogar aqui um valor para x. Tipo, x igual a 1. Vamos ver se vai dar certo. Joga lá, x igual a 1. Esquece isso aqui. 1. Quanto vai dar isso? Vamos ver. Em cima vai dar 2. Né? Menos 1 mais 3. Aqui vai dar 1. Isso é 2. Opa, 2 é maior que 0? Ele está falando que tem que ser maior que 0, né? Sim. Então eu já achei uma solução. X igual a 1, chutei aqui. X igual a 1 obedece a, com crase, porque você obedece a alguém, obedece a na equação. Certo? Então, o x igual a 1 funciona. Mas eu vou ficar chutando todos, e o x igual a 1,1, 1,0002. Tem que ficar jogando infinitos aí pra achar? Não, né? Mas a gente achou um valor, beleza. Você pode tentar jogar outros e vai achando a resposta. Vejo que quando eu joguei 1, deu positivo. E por que deu positivo? Porque o numerador e o denominador são ambos positivos. Então funciona. Ficou legal. Quando que uma fração vai ter como resultado um número positivo? É isso que eu quero, né? Eu quero que essa fração tenha como resultado um número maior que 0. Ela seja maior que 0. Isso só acontece em duas ocasiões. Quando uma fração é positiva. Tem duas possibilidades de ela ser positiva. Em relação ao numerador e ao denominador. Por exemplo, sei lá, essa fração aqui é positiva ou negativa? Eu faço menos 6 sobre 3 dá menos 2. Negativa. Por que deu negativo? Isso aí, Gabriele. Gabriele falou. Numerador positivo e denominador positivo. Sim. Ó, 2 sobre 1, positivo, positivo, resposta positiva. Certo. Mas tem o outro caso, que ela mesma complementou depois, quando os dois também forem negativos. Não é? Quanto que dá menos 10 sobre menos 2? Os dois negativos. Menos com menos ficou positivo. Então, o que a gente vai usar para resolver essas inequações aqui é essa ideia.
que uma fração é positiva quando o numerador é positivo e o denominador também é positivo. Ou quando ele é negativo e o denominador também é negativo. Ou seja, quando os dois têm o mesmo sinal. Então você vai dividir o seu problema em duas partes. Primeira parte, os dois são positivos. Segunda parte, os dois são negativos. Porque nesses dois casos, a fração vai ser positiva, que é o que ele quer. Ele quer uma fração positiva. Ou de novo, a gente vai voltar de novo naquela ideia de concordar. Quando os dois concordam, vai dar positivo. O que é concordar? Os dois têm o mesmo sinal, né? Seja ele mais ou menos. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um produto. Alguma coisa vezes outra coisa. Isso está me falando que é positivo ou zero. Vamos só analisar aqui o positivo primeiro, rapidinho. Quando que isso aqui vai ser positivo? Ué, quando os dois forem positivos ou quando os dois forem negativos, porque daí menos com menos vai anular e vai voltar a ser positivo. Certo? Mas ele tinha aqui também igual a zero. Quando um produto é igual a zero? Quando pelo menos um deles é zero. Então você vai destrinchar isso aqui falando o seguinte, ó. Isso aqui é verdade quando os dois forem maiores ou iguais a zero, ou quando os dois forem menores ou iguais a zero. Eles têm que concordar. Porque eu estou falando que é positivo aqui, né? Que não pode ser negativo. Ah, e se fosse assim? Ah, tá, agora é menor que zero. Quando que um produto é menor que zero? Quando eles discordam. Quando um é mais, o outro é menos. Seja esse ou seja esse. Então você também teria que dividir em duas partes. A primeira parte é esse é positivo, esse é negativo. A segunda, esse é negativo e esse é positivo. Então também traz duas partes aí. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Então nós vamos dividir aqui basicamente, ó. Vou deixar pronto aqui. Primeira parte. Os dois são positivos. Se os dois são positivos, você vai escrever. Isso aqui é maior que zero. E isso aqui também é maior que zero. Aí você resolve. Isso aqui é facinho de resolver. Você resolve isso aqui, é só isolar x. Cuidado com esse menos aqui, né? E isso aqui também é só isolar x. Tá. Aí você vai ter duas respostas, a gente vai aprender como misturar essas duas respostas. Segunda parte, os dois são negativos. Então você vai fazer a mesma coisa, só que trocando o sentido aqui. Certo? Isso aqui, na verdade, ó, como eu estou lidando com os dois ao mesmo tempo, eu posso dizer... Será que vai dar certo isso aqui? Não. Eu posso dizer que eu tenho um sistema ali, né? Tem que respeitar os dois simultaneamente. Então isso aqui é um sistema. Mas eu consigo resolver tranquilamente isso aqui, porque eu só tenho uma... É um sistema com uma incógnita só. Não tem esse negócio de substitutiva, de somar as duas inequações e tal. Eu só digo que é um sistema porque eu tenho que respeitar as duas ao mesmo tempo. O x tem que obedecer as duas ao mesmo tempo. Não adianta obedecer só uma. É que nem seu pai vai falar uma coisa, sua mãe vai falar outra coisa, mas você tem que respeitar os dois. Certo? Tipo, seu pai fala assim, ó, você não pode gastar menos que 10 reais. Sua mãe fala, você não pode gastar mais que 50. Então você vai gastar quanto? Entre 10 e 50. Você não pode gastar menos porque seu pai não deixa, e nem mais que 50 porque sua mãe não deixa. Você tem que respeitar os dois. É isso aqui que a gente vai aprender a juntar na próxima aula, então.